capítulo 4 de Efésios, dos versículos 17 a 32, diz assim, acompanhem comigo. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. Vocês? Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Se é que de fato o tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Amém. Palavra do Senhor. Bem, estamos aqui para mais um domingo, falarmos sobre o crescimento espiritual que nós precisamos buscar e para levá-los, ou todos nós, a encontrarmos esse caminho de crescimento, esse caminho de sensibilidade à voz do Espírito Santo e de compreensão das verdades de Deus. A epístola de Paulo aos Efésios, até o capítulo 2, é uma epístola extremamente densa teologicamente falando, mas que a partir do capítulo 4, ela começa a trazer desdobramentos pastorais. Paulo, primeiro, preocupa-se em fundamentar a sua teologia, de construir o seu arcabouço teológico, de estruturar as suas bases, de fundamentar a sua palavra. Ele deseja trazer a igreja de Éfeso, uma igreja extremamente atacada, uma igreja que singularmente encontra-se em uma posição de tentação, de viver uma vida diferente da que se deve viver segundo o Evangelho. Uma igreja onde as influências externas são imensas, onde as possibilidades de desviar-se o caminho estão sempre presentes. O apóstolo Paulo, sabendo disso, e sabendo que alguns irmãos daquela igreja haviam perdido o primeiro amor, haviam abandonado a fé inicial, haviam perdido o fervor, o apóstolo Paulo preocupa-se em instruí-los. É um texto básico, é um texto conhecido, é um texto que nós, por vezes, já ministramos, e você já foi ministrado por eles, mas esse texto carrega uma densidade de correção e uma capacidade para a gente de nos fazer refletir e de nos trazer de volta para o Evangelho e para a palavra de Deus, que não pode ser desprezada,
que não pode ser desprezado e que não pode ser abandonado. O apóstolo Paulo está falando aqui a uma igreja que nós sabemos pelo livro do Apocalipse, que era uma igreja instruída, mas que estava tentada a viver longe do fervor inicial. É a igreja de Éfeso que o apóstolo João vai dirigir aquela palavra que ele diz: vocês precisam voltar ao primeiro amor. A gente conhece essa palavra. Lá em Apocalipse capítulo 2, o apóstolo João vai dirigir essa comunidade uma palavra de retorno, de volta, de mudança, de metanoia, de arrependimento. Nós temos falado aqui sobre arrependimento. Por que se faz necessário falar de arrependimento? Por que é, pastor, tão necessário falar de retornar? Por que é tão necessário falar de voltar-se para Deus, de voltar-se para o Senhor? Porque muitos de nós, com o tempo corrido, o tempo passado, à medida que a obra de Deus, por vezes, avança, o que acontece é que muitos de nós perdemos o nosso foco, perdemos a nossa concentração e perdemos a nossa capacidade de permanecermos em Cristo, permanecermos no Evangelho. As verdades do Evangelho são sutilmente, por vezes, abandonadas. A verdade do Evangelho é, por vezes, abandonada. E o que Paulo está fazendo aqui é chamando a igreja de Éfeso de volta para o Evangelho, para a doutrina, para o comprometimento que precisa haver com a palavra de Deus. Então a gente percebe aqui que é possível que mesmo você sendo crente, que mesmo você servindo a Deus, que mesmo você sendo líder religioso, mesmo você sendo presbítero da igreja, diácono da igreja, pastor da igreja, é possível que você se afaste, se distancie, esfrie. É possível que a relação entre você e o Espírito Santo torne-se uma relação formal, torne-se uma relação automática, torne-se uma relação superficial. Lembra de aqueles amigos que nós tínhamos, que eram tão próximos, que compartilhávamos nossos segredos e tínhamos tanta intimidade que se tornaram pessoas distantes? É possível que nós, na nossa relação com Deus, no nosso relacionamento com o Espírito Santo, venhamos a torná-lo uma pessoa distante, a termos um relacionamento com Ele que nos demonstre nosso distanciamento da pessoa do Espírito Santo, e com isso nós não venhamos a viver a plenitude da vida que somente o Espírito Santo pode nos dar. Na economia da salvação, dentro da ordem da salvação, o Pai tem um papel específico, o Filho tem um papel específico, e o Espírito Santo, o papel específico do Espírito Santo é que nós tenhamos comunhão com o Pai e com o Filho, e isso se dá por mediação e por ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo é o ministério do Espírito Santo levar-nos para junto do Pai e para junto do Filho. É ministério do Espírito Santo nos fazer lembrar de tudo que fomos ensinados. É ministério do Espírito Santo nos fazer sentir-se incomodados todas as vezes que nós pecamos. Aliás, o próprio conceito, a própria ideia de pecado está hoje esvaziada, porque hoje a sociedade que nós vivemos não admite a possibilidade de falar de pecado. Tim Keller, pastor presbiteriano nos Estados Unidos, ele substitui falar de pecado, ele fala de idolatria, porque ele entende que as pessoas aceitam muito melhor quando falam de idolatria do que se fala de pecado, porque ele, Tim Keller, encontra na sua pesquisa, na sua compreensão, uma resistência das pessoas de falarem de pecado. Você fala em pecado com alguém, as pessoas resistem a admitirem que
são pecadores. Agora, o mais absurdo e o mais assustador é que nós percebemos, nós que pastoreamos o rebanho, nós que pregamos a palavra, temos percebido que falar de pecado, mesmo para a igreja, mesmo para os crentes, se tornou um desafio. Se tornou um desafio falar de pecado. Falar que nós precisamos abandonar o pecado, porque a ideia que as pessoas têm de pecado é uma ideia muito distante do que é a Escritura, do que a Escritura nos aponta, do que significa o pecado. E talvez muitos de nós resistamos a sermos exortados a abandonar o pecado, porque a nossa ideia de pecado é uma ideia de que pecados são apenas os pecados escandalosos. Olha, fulano pecou, olha, um irmão caiu, olha, aquele obreiro caiu, olha, aquele ministro do evangelho caiu em pecado. Então nós normalmente associamos essa queda em pecado por um desvio na sexualidade, ou um desvio relacionado a dinheiro ou algo parecido, algum tipo de desonestidade com o dinheiro. E nós começamos a então classificar o que é pecado. E nós começamos a pensar o que é um desvio, o que é uma queda. O apóstolo Paulo está aqui preocupado em demonstrar que o pecado tem raízes muito mais profundas do que nós, por vezes, temos a dimensão ou temos a compreensão. Ele percebe, e ele aqui está nos mostrando, no versículo 30, ele diz que existe a possibilidade de que pela nossa distância, que pelo fato da nossa indiferença, na nossa relação com o Espírito Santo, com Deus, se tornar uma relação trivial, uma relação automática, um relacionamento que não faz jus à intimidade que Deus quer ter conosco, que nós venhamos, no nosso relacionamento, a entristecer o Espírito Santo de Deus. Que nós venhamos a, de alguma forma, mantermos uma relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de distanciamento, de quebra, de entristecer a pessoa do Espírito Santo. Mas como é que isso acontece? Então Paulo, até chegar no versículo 30, ele explica como isso é possível. E eu quero que você acompanhe comigo, porque nós precisamos ser exortados pela palavra, edificados por elas, para que nós venhamos a aprender o caminho de volta, para termos uma comunhão profunda, pessoal, sincera, com o Espírito Santo de Deus, que é o que nós queremos, amém? Todos nós queremos ter comunhão plena com o Espírito Santo de Deus, amém? Amém. Todos nós queremos crescer na graça e no conhecimento de Deus, amém? Amém. Então nós vamos fazer o caminho que Paulo aqui instrui essa igreja para que isso aconteça. Como é que nós precisamos, o que é que nós precisamos fazer, ou do que nós precisamos nos livrar para nós termos esse relacionamento restabelecido entre nós e Deus. Então Paulo começa a dizer, a chamar essa igreja a uma vida de santidade, de comprometimento com a palavra, quando ele começa no versículo 17, acompanhe comigo, no versículo 17 ele diz: isto, portanto, digo no Senhor e testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. Olha, Paulo começa a dizer, olha, vocês precisam, e ele está falando à igreja. Repita comigo, Paulo fala à igreja. Paulo fala à igreja. Paulo está falando à igreja de Éfeso. Paulo está falando à igreja presbiteriana da cidade de Belfor Roxo. Nós também, como a igreja de Éfeso, podemos de alguma forma percebermos que precisamos voltar ao primeiro amor, que precisamos nos voltar para a palavra de Deus, que precisamos crescer em graça e conhecimento de Deus, e que há um caminho aberto para a gente fazer isso. Então Paulo começa primeiro dizendo, vocês precisam deixar de andar como vocês andavam, como gentios, na vaidade de seus pensamentos. Vocês precisam abandonar o orgulho. A primeira coisa que faz com que a gente não perceba que estamos nos distanciando de Deus
é a nossa soberba espiritual. A soberba espiritual é um dos pecados mais graves que um cristão pode viver. A soberba espiritual é quando nós nos achamos autossuficientes. É quando nós não percebemos que precisamos nos alimentar. A soberba espiritual acontece, assim como acontece com os gentios, a vaidade dos pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, como diz o versículo 18, aconteceu e acontece com a igreja de Éfeso e acontece com a gente, quando a soberba espiritual, ela toma a nossa mente, quando nós somos induzidos ou somos seduzidos a esse tipo de atitude, de soberba. Soberba é quando nós não cuidamos devidamente e quando nós não damos a devida atenção à vivência espiritual, quando eu e você escolhemos o caminho de distanciamento de Deus, e isso é feito nas atitudes diárias, nas decisões que nós tomamos de não nos dedicarmos integralmente a Deus. Como é que isso pode acontecer? Quando nós vamos começando a abandonar as disciplinas espirituais. Nós abandonamos as disciplinas espirituais porque nós nos sentimos já suficientemente abastecidos. Nós não sentimos a necessidade de estarmos cultuando a Deus com os irmãos. Nós abandonamos a vida comunitária. Nós achamos que é possível ficar sem a comunhão dos outros irmãos. Nós deixamos a leitura diária da palavra. Nós abandonamos a oração contínua que a igreja precisa ter. Quando abandonamos a comunhão, quando abandonamos a leitura das Escrituras, quando abandonamos a vida de oração, então nós estamos passando para uma realidade de soberba espiritual. E aí eu quero dizer a você que Paulo está aqui exortando essa igreja, e eu quero também usar as palavras de Paulo para dizer: afaste da soberba, afaste do orgulho. Você não se basta, nós não nos bastamos, nós precisamos viver buscando intensamente a Deus. Nós, se abandonarmos a comunhão comunitária, se abandonarmos a palavra de Deus, se abandonarmos a vida de oração, nós vamos esfriar, nós vamos perder a compreensão das realidades espirituais, o nosso olhar será obscurecido, nosso entendimento estará limitado, nossa vida espiritual ficará limitada. Observe comigo que o mesmo capítulo, versículo 18 diz: olha, cuidado para que vocês não se tornem como eles, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive. E qual é o motivo da ignorância dos gentios? Qual é o motivo da ignorância dos gentios, as quais nós precisamos ter todo o cuidado para não cairmos? A soberba espiritual produz, diz o versículo 18, a última parte, a soberba espiritual produz dureza do coração. Por que o coração fica duro? Porque primeiro nós nos tornamos antissoberbos. Quando nós nos fechamos a uma vida de comunhão com Deus, de comunhão com o Espírito Santo, nós nos tornamos soberbos. A soberba gera dureza. Passamos a não ouvir mais, a não nos incomodarmos mais com o fato de que estamos distantes. A distância que antes nos incomodava, a paixão por servir a Deus, por amar ao Senhor, vai sendo perdida. Nós vamos perdendo a paixão, nós vamos perdendo o desejo de amar e devotar a nossa vida a Deus. Nós já não nos importamos mais de estarmos buscando a palavra de Deus. A palavra já não arde mais no coração. Nós, com o tempo, nos acostumamos com isso. Nos acostumamos a não orar mais. Talvez você ainda faça isso nas suas refeições.
Talvez você ainda faça isso ao sair de casa, porque você quer se livrar da bala perdida, do bandido na rua, você quer guardar a sua vida, você quer, de alguma forma, a sua relação com Deus se tornou tão fria, a nossa relação se torna tão fria, que Deus se tornou um tipo de amuleto, um tipo de oração para nos livrar dos perigos da rua. Mas já acabou há algum tempo a comunhão, o desejo, o amor, o desejo de encontrar-se com Deus, o desejo de ter aquela hora sozinhos com Deus, de termos esse sentimento de que nós estamos ansiosos por uma comunhão nossa e de Deus, de trocarmos segredos com Ele, de termos um tempo de intimidade com Deus, o nosso tempo com Deus, as nossas experiências com Ele, o nosso desejo de amá-lo e de demonstrar o amor que temos com Ele. Então, a soberba faz com que a gente, aos poucos, vá endurecendo o coração. Sabe o que acontece com a gente que frequenta o lugar santo, que somos crentes? Se não tivermos cuidados, nos tornamos soberbos e o nosso coração fica endurecido. O nosso coração não ouve mais nenhuma admoestação. As pessoas podem falar, o pecado está diante da gente, nós sabemos que aquilo desagrada a Deus, nós temos consciência plena de que isso fere a santidade de Deus. A santidade de Deus é algo imenso. Deus é absolutamente santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. A santidade dEle, ela é absoluta e total, eterna. A santidade dele é incomparável a qualquer justiça do homem. O homem não é capaz de aproximar-se de Deus sem ser destruído. Quando Moisés sobe no Monte Sinai, e aquele lugar que ele está é lugar santo, ele tem que tirar as sandálias, e ele não pode olhar para a sarça que está queimando, porque aquele lugar em que ele está é um lugar santo. A santidade de Deus significa dizer que nele não há nenhuma variação, nenhum pecado, nenhuma mácula, não há nenhuma fissura. Deus é absolutamente santo. E quanto mais nós temos noção da santidade, da perfeição, da pureza, da majestade, da glória de Deus, mais nós temos a dimensão da nossa miséria, do nosso pecado, da nossa imundícia, daquilo que são os nossos pensamentos. Então, à medida que a soberba toma conta da gente, nós vamos considerando que somos bons, que não há nada errado com a gente, que está tudo certo, e o nosso coração endurece. O maior problema, quando um animal está indo para o precipício, é quando ele não sabe, ele permanece naquele caminho, ele permanece naquela direção, sem saber que será abatido. Muitos crentes estão à beira de um abismo, estão à beira de uma vida de paralisia espiritual, de estagnação, estão à beira de um rompimento com o Evangelho e com o Cristo dos Evangelhos, mas não percebem isso. Acostumaram-se às piadinhas de mau gosto, acostumaram-se às conversas profanas, acostumaram-se ao pecado, a falar dos outros sem nenhuma medida de contenção, acostumaram-se ao mal, acostumaram-se e gostaram dessa situação, acostumamos-nos com frequência ao mal e à maldade e não percebemos até que a luz da santidade de Deus venha sobre nós, até que comecemos a orar e pedir a Deus quebrantamento, compreensão da verdade, que Ele traga a sua glória sobre nós, que Ele nos mostre a sua santidade, que Ele nos mostre o seu poder, e então começamos a perceber o quão distante estamos, e que precisamos voltar para Deus, e que precisamos nos arrepender, e que as nossas falas são profanas, são palavras frívolas, que a nossa mentira, que nós consideramos
tão habitual está magoando a santidade de Deus, e que nós estamos fazendo algo que desagrada ao Senhor, quando somos desonestos com as pessoas, quando nas pequenas coisas, nos pequenos atos, nós estamos vivendo uma vida de distanciamento de Deus e nem sequer notamos. Sabe por que isso acontece? Porque a soberba tomou o nosso coração. E a dureza está nos fazendo insensíveis. Paulo olha para aquela comunidade e Paulo diz: meus irmãos, olhem para mim. Cuidado, porque vocês estão se desviando. Vocês estão com o coração endurecidos. Cuidado que vocês estão voltando a serem como gentios. Vocês estão vivendo uma vida como viviam antes, só não percebem. Veja que o texto continua dizendo: os quais, versículo 19, os quais, tendo se tornado o quê? Tornaram-se insensíveis. Cuidado, vocês podem tornar-se insensíveis. Por que existe dor? Por que quando nós nos machucamos, nós sentimos dor? Por que é que você, quando bate, sente dor? Bate o ombro, bate a mão, sente dor. Por que o Valdir, quando cortou lá o pé, Valdir, em nome de Jesus, fica calmo, não, cortou o pé com um facão, graças a Deus o Valdir está bem. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus pela vida do Valdir, ele está bem, mas ele cortou o pé com um facão, deu 4 pontos, era para ser mais do que isso, sangrou e doeu, não doeu? Sabe por que dói? Porque as feridas que não doem, se não doesse, ele poderia continuar cortando o pé sem perceber. Se a gente não, se a ferida não dói, a ferida aumenta, a gente não percebe a ferida. A ferida vai aumentando. E sabe o que Paulo está dizendo? Olha, vocês estão se distanciando de Deus. De tal forma, vocês estão se afastando de Deus, de tal forma, por diversos caminhos, por diversos hábitos, nas pequenas coisas, às vezes, simplesmente Deus não está mais na agenda da gente. Às vezes não é pecado, às vezes não é blasfêmia, às vezes não é nada, simplesmente Deus não está mais na agenda da gente. A nossa agenda não inclui Deus, não inclui servi-lo, não inclui estar com Ele, não inclui separar um tempo para Ele. E isso é tirar Deus da agenda. Se Deus não está na sua agenda, você vai esfriar seu coração e vai acontecer o que Paulo está dizendo aqui. Quando a ferida não dói, porque distanciar-se de Deus é abrir uma ferida na vida espiritual da gente. O que acontece é que Paulo diz: os quais, tendo tornado-se insensíveis. Insensibilidade é quando a ferida não dói mais, mas ela está ali presente. A ferida não dói, o estrago foi feito, mas a ferida não dói mais, porque a carne está apodrecida. A ferida já não mais reage, você não sente mais nenhum tipo de sentimento de culpa, nem nenhum sentimento de desejo, nenhum desejo de estar mais com Deus. Não é outra coisa senão insensibilidade. O que tem marcado a nossa geração, o que tem marcado o tempo que a igreja tem vivido pós-pandemia, tem sido esses elementos: soberba espiritual, endurecimento e insensibilidade. Soberba, falta a gente olhar para a Escritura e pensar, como Paulo tem nos ensinado aqui, a soberba
produz um coração endurecido. Um coração endurecido está insensível à ação de Deus. Mas Paulo continua dizendo, olha, não foi assim que vocês aprenderam em Cristo. Versículo 20. Se é de fato o que vocês têm ouvido, não foi isso que vocês aprenderam. Então, o que é que vocês precisam positivamente fazer a partir de agora, Paulo vai dizer. Depois ele volta a algumas exortações. Mas Paulo diz que para vencer a soberba espiritual, para vencer o endurecimento do coração e para vencer a insensibilidade, há um remédio. Veja comigo no versículo 22. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então ele diz, vos despojeis do velho homem. Então a ordem de Paulo é para a gente, vos despojeis do velho homem. O velho homem é o homem que nutre no coração soberba, endurece o coração e torna ele insensível. E o que Paulo está dizendo para a gente? Vocês precisam despojar-se, abandonar, deixar. Despojar é retirar. Vocês precisam abandonar esse velho homem. Se você vai ler a epístola de Paulo aos Filipenses e a epístola de Paulo aos Gálatas, ele claramente vai dizer, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo vai dizer, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo vai dizer em Gálatas o seguinte, estou crucificado, eu estou morto. Paulo vai mostrar para a gente, e aqui há uma correlação de ideias, Paulo está dizendo para a gente que para não tornar-se essa pessoa que vive com um coração soberbo, uma soberba espiritual, para não vivermos um endurecimento do coração, para não nos tornarmos insensíveis, é preciso despojar-se, abandonar o velho homem e viver como Paulo vivia, na perspectiva de que o velho homem já está morto. Do que se alimenta o velho homem? Hoje, na nossa consagração pela manhã, com os presbíteros e com os diáconos, nós refletimos que o homem, ele é seduzido e o homem é primariamente levado ao pecado por causa da carne, por causa do mundo e por causa do diabo. São três frentes que nos tentam destruir: a nossa carne, o mundo e o diabo. Nós precisamos não subestimar nenhuma dessas áreas. A nossa carne, ela é por natureza corrompida, deseja e busca o mal. Lutero vai dizer que se nós fôssemos um animal de rapina e aqui tivesse uma carne fresca para comer, nós iríamos 5 quilômetros a mais para comermos carniça, porque a nossa vontade é como a vontade da ave de rapina. A nossa vontade é para o mal. Os nossos pensamentos, os nossos desejos sem Deus, sem Cristo, sem o Evangelho, largados a nós mesmos, nós somos maus e desejamos o que é mal. Então, não confie em você, confie em Cristo. Deposite e coloque todos os dias a sua vida para ser consagrada no altar de Cristo. Sacrifique o seu eu, pare de confiar na sua força. Por que é que temos fracassado?
confiamos na nossa força, confiamos no nosso poder, e aí nos tornamos arrogantes, duros e insensíveis. É isso que acontece com a gente. Então, o que é que nós precisamos saber? A nossa carne é podre, o nosso bem é mau. Nós, por natureza, fazemos o que é mal. Não confie na sua carne, não confie no seu coração. O seu coração, como o meu, é demasiadamente corrupto, cheio de iniquidade. Até aquilo que nós achamos com certeza que é bom é fruto da nossa maldade, do nosso pecado. Não confie em você, confie em Cristo. Mas a carne não está sozinha. A carne está ligada ao mundo. O mundo vai seduzir a gente. Cuidado com o mundo. Olha que eu estou me sentindo um velho. Porque as pessoas não falam mais do mundo. A igreja quer abraçar o mundo. Todo mundo acha o mundo maravilhoso. Falar mal do mundo está ficando uma coisa bem arcaica. Tá na contramão. A gente está ficando na contramão. Está difícil pregar o evangelho, mas continuamos pregando o evangelho. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo, ele caminha para a destruição e para a morte. Se você amar o mundo, você vai ser destruído com ele. O mundo vai destruir você. Vai destruir sua família, vai destruir sua vida espiritual, vai destruir seu casamento. O mundo jaz no mal. Sim, há coisas boas no mundo, na sociedade que nós vivemos, tudo que nós vivemos é mal. Não estou dizendo isso, estou dizendo que nas questões espirituais, o mundo vai desejar engolir você. Destruir sua família, dizer que o casamento não é importante, dizer que você pode criar seus filhos de qualquer maneira, de que não há padrões morais, de que não há certo e errado, de que não há verdades absolutas, de que você não está preso a nada, de que você não está preso a ninguém, de que você pode construir sua vida como você desejar, que você pode ter o tipo de ideia que você quiser. Isso é o mundo gritando, dizendo pra gente que as verdades de Deus não importam mais. E eu quero dizer para você que isso é o velho homem. E você precisa ouvir de Paulo: despoje, retire o velho homem, abandone o velho homem. O mundo seduz a gente, o mundo deseja nos assediar, nos oferecer os encantos dele, as vantagens, os prazeres que o mundo vai oferecer para a gente. Esses prazeres imediatos, momentâneos. Mas há uma terceira realidade que nos opõe, que se opõe a nós e que deseja nos escravizar no velho homem, que é o diabo. Olha para mim, o diabo é uma pessoa. O diabo é um ser espiritual. O diabo é um anjo caído. Você pode chamar ele de diabo, demônio, Belzebu, Satanás, como você quiser. Ele é um anjo caído que trabalha desde o início, desde o princípio, para afastar-nos de Deus e da sua palavra. O diabo, ele não está brincando. Ele age para destruir a igreja, para destruir os casamentos, para destruir o evangelho e para pôr em descrédito a palavra de Deus. Ele está, por vezes, articulando o mundo e usando dos artifícios próprios da sua fragilidade, da sua carne, para que você permaneça longe de Deus ou para que você se afaste de Deus. Então, o que Paulo está dizendo para a gente aqui nesse versículo 22 é o seguinte: no sentido de que no trato do passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, se afaste, faça morrer o velho homem, como diz Paulo em Colossenses capítulo 3. Fazei, pois, morrer o velho homem. Fazei, pois, morrer a natureza pecaminosa. Faça morrer quem você foi um dia. Lembra quando você era antes de conhecer a Deus. Não volte mais a essa vida. Como é que você identifica o mal? A sua carne gritando pelo pecado,
o mundo tentando seduzir você a voltar a viver a vida que vivia antes. E o diabo armando ciladas para destruir sua família, para destruir você, te levando a acreditar que a graça de Deus não é suficiente para salvar você. A graça de Deus é suficiente para te perdoar, para te lavar, para mudar quem você é, para mudar a sua história, para reconstruir a sua vida e para você viver uma vida nova. O diabo vai dizer que não é possível, mas em nome de Jesus, que a palavra de Satanás não prevaleça, mas que prevaleça a palavra de Cristo. Aquele que nasceu para uma nova vida, aquele que se tornou uma nova criatura, jamais se tornará o velho homem, jamais reinará, jamais voltará a viver a vida antiga. Então, faça agora, tome decisão agora, diante do altar do Senhor, abandone o velho homem. Ele voltou, ele está com força. Sabe qual é a palavra de Paulo? Você precisa despojar-se do velho homem, mas ele não diz apenas isso. Acompanhe comigo, porque ele tem uma atitude positiva no versículo 23. E ele diz, vos renoveis. Pode ler comigo? 1, 2, 3, versículo 23, 1, 2, 3 e... Não, vamos ler esse negócio direito aí. Vocês sabem ler, né? Quem sabe ler aqui? Todo mundo? Amém? Vamos ler junto? Aqui, ó. Coloca pra gente aqui. 1, 2, 3. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Vamos lá? E vos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Então não é apenas abandonar o velho homem, despojar-se dele. Não é apenas abandonar a soberba espiritual. Até agora está negativo, né? O pastor está pegando pesado aí, soberba espiritual, endurecimento do coração, insensibilidade, está jogando pesado. Não sou eu, é Paulo. Não é Paulo, é a palavra de Deus. Isso tudo é o velho homem. Isso tudo pertence à vida passada. Isso é quem você foi. Se você está voltando a viver assim, meu irmão, levanta, sai dessa vida, reaja. Você é templo do Espírito Santo. Quando eu falo reagir, é porque já há poder dentro de você para reagir, para lutar, para vencer. Não é por sua força, não é por seu poder, é porque Deus já capacitou você a ter essa vida, desse novo homem, a se revestir dessa nova vida, a ter essa experiência diária com Deus, essa experiência de crescimento, de subjugar a carne, de não ceder ao mundo. Não ceda ao mundo. Tenha coragem de dizer não. Tenha coragem de dizer não às seduções do mundo. Mas mais que isso, o próprio texto vai dizer aqui claramente para a gente não dar lugar ao diabo. Se você der lugar para o diabo, o que ele faz? Ele vai destruir tudo. A gente é crente presbiteriano, tradicional. A gente, às vezes, não fala muito do diabo, que a gente parece que alguns têm medo do diabo, né? Tem medo do diabo? Tem. Paulo vai dizer no versículo 27, não deis lugar ao diabo. Sabe o que você tem que fazer? Não dar espaço para o diabo agir. Não dá espaço. Como é que o diabo vai fazer a sua festa? Como é que o diabo vai fazer a sua sujeira? Quando a gente dá lugar para ele, abre espaço para ele. Quando a gente permite que ele entre na vida da gente. O diabo é o pai da... Quando a gente traz a mentira para a nossa vida.
quando a gente vive uma vida de mentira. Não é só quando a gente mente deliberadamente, mas quando a nossa vida é uma vida de mentira. Porque algumas pessoas mentem e algumas pessoas têm uma vida de mentira, que é muito pior do que mentir. Porque toda a sua vida gira em torno de inverdade, construída em torno de coisas que não são verdadeiras. São pessoas que não vivem uma vida de acordo com a palavra de Deus. Para todo mundo e para todos parece que está tudo bem, está a performance perfeita, o perfil lindo, a família maravilhosa. Todo mundo olha e percebe, parece que está tudo bem, mas é uma vida de mentira. O que nós somos chamados é para viver na verdade. O Espírito que nós recebemos é o Espírito da verdade. É o Espírito da verdade. Então, gente, é ruim engolir o que eu falei até aqui. Mas eu quero lembrar vocês que é possível que você esteja vivendo em uma soberba espiritual, que o seu coração tenha endurecido e que isso tornou você insensível à mudança, que você acha que não precisa mudar nada, que o que precisa mudar é a igreja, o pastor, a cidade, o estado, o país, o presidente da república, o governador, o prefeito, todo mundo precisa mudar, o mundo inteiro precisa mudar, menos você. Mas eu quero dizer que isso é sintoma de quem está com soberba, de quem está endurecido, de quem está insensível e de quem precisa abandonar o homem velho. Eu abandonei o homem velho já faz muito tempo. Olha, o homem velho é horrível. Ele pensa coisas, ele deseja coisas, ele tem vontades destrutivas, sanguinárias, vontades, sabe, ele tem muita ira. O meu homem velho, ele tem muita ira, ele é uma ira. Eu estava olhando e lendo o livro de Jonas, que Jonas tem muita ira. Jonas é um homem irado com Deus. Sabe, eu era uma pessoa com muita ira. Esse homem cheio de ira, está morto, está sepultado, mas esse homem velho, se de alguma forma eu permito, ele volta a tomar o controle de quem eu sou hoje. Porque quem eu sou hoje, eu sou não por minha causa, mas por causa da graça de Deus. Quem você é hoje, não é por sua causa, é por causa da graça de Deus. Mas você Deus te fez, Ele te amou, Ele te salvou, justificou você diante do Pai, tornou você aos olhos de Deus justificado, você é aceito, você está sendo santificado pelo Espírito Santo, e a cada dia você está se tornando semelhante ao Filho de Deus, e Deus está tornando você semelhante a Ele. É quem você é hoje. Quem você foi, esqueça, é passado, é sombra, é apenas lembrança. Talvez Satanás esteja querendo trazer de volta, mas despoje, abandone, rejeite, fuja do velho homem e não permita que ele nunca mais venha reinar. Muitas igrejas estão sofrendo. Muitas igrejas e muitos irmãos estão sofrendo. Não porque não são cristãos. Você pode ser cristão, estar vivendo uma vida amarrada, espiritualmente atrofiada. Você pode ser cristão, ser salvo, ir para o céu, mas vivendo uma vida medíocre, porque deixou que o velho homem tomasse novamente o controle da situação. E o que Paulo está dizendo para a gente aqui: vos renoveis no espírito do vosso entendimento. O entendimento de vocês não pode ser
novamente escravizado. Vocês não podem pensar como pensavam antes. Vocês não podem ser tomados por aquela vida, por aquele tipo de pensamento e de vivência que vocês tinham antes. Vocês agora precisam viver uma nova vida, um novo entendimento, mente, incluindo todas as faculdades e habilidades de sentir, de julgar, tudo que você é, todo o poder que você possui de tratar as relações, as pessoas. Você não pode permitir que isso volte a ser como era outrora. Você precisa se revestir do novo homem, segundo Deus, criado em justiça. Então há uma clara indicação do que temos que fazer para crescermos e para conhecermos o Senhor. Sepulte o velho homem. Repita comigo: é preciso sepultar o velho homem. É preciso sepultar o velho homem. Repita comigo: é preciso. Sim. Não pode trazê-los de volta. Ele está morto. Você não é mais quem você foi um dia. Não aceite acusações do diabo. Não viva sendo espremido por Satanás. O que Paulo está dizendo aqui, olha, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo na sua vida. Dê lugar para as coisas de Deus. Muda a sua vida. Muda os seus hábitos. Muda as pessoas que estão à sua volta. Muda a forma de viver. Não dê lugar ao diabo. Como é que a gente dá lugar ao diabo? Há muitas formas de dar lugar ao diabo. Há muitas formas de permitir que o diabo entre na sua casa. E não é trazendo comida batizada, como alguns vão dizer, apenas. Não é dessa forma. É a lógica de desonestidade. É a lógica de perversidade. É a compreensão de que o poder de Deus não é suficiente para mudar você. Sabe uma das coisas que o diabo mais faz? É tentar desqualificar a obra do Espírito Santo na sua vida. Uma das coisas que o diabo mais faz é dizer para você: você não mudou, você não é nova criatura, você não pode se tornar quem o pastor está dizendo para você, você sempre vai cair, você sempre vai fracassar, você sempre vai andar para trás, sua vida vai andar para trás, você não vai conseguir avançar, as pessoas não se preocupam com você, elas só usam você, você não vai avançar porque você não tem capacidade para isso, você nunca conseguiu, o seu casamento não vai dar certo, sua vida começou errada, as coisas que você faz desagradam a Deus. É o diabo falando, é o diabo falando, manda ele calar a boca, porque o que Deus diz para você é: você é meu filho, eu entreguei o meu filho por você, você também é meu filho, e uma vez que se tornem filhos, não é quebrada essa aliança, essa possibilidade, uma vez que Ele nos torna filhos, herdeiros, adotados, irmãos de Jesus, e também homens que compartilhamos com Ele da sua morte para o mundo, para o pecado, para as trevas. Já não vamos viver mais no passado. O passado se foi. Ele já não mais será um fantasma para nós. Você pode dizer glórias a Deus? Você pode receber isso como verdade para a sua vida, de que o passado não será mais um fantasma para você, e que você tem a possibilidade de viver uma nova vida, que a sua história foi reescrita. Você é um filho bendito. Mas quando a gente traz o diabo para a vida da gente, é quando a gente permite que ele sente na nossa casa, que ele diga para a gente quem nós somos. Nós somos os filhos amados de Deus Pai, lavados, crucificados com Ele, mortos com Ele, ressuscitados com Ele. Aquele velho homem vai permanecer sepultado. O homem velho está morto, vai permanecer na sepultura,
vai apodrecer lá e nós não iremos mais viver essa vida. Paulo então conclui, mostrando para a gente que esse crescimento acontecerá quando a gente viver, quando a gente for, quando nós nos revestimos desse novo homem, criado segundo Deus, em justiça e em retidão. E aí, a conclusão de Paulo são exortações muito práticas, muito diretas. Se você vai se tornar um novo homem segundo Deus, e se o velho homem foi sepultado para sempre, então Paulo vai dizer, então deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando a gente sepulta o velho homem, e ele não tem permissão para voltar a nos controlar, quando você toma a decisão, confiando na graça de Cristo, que vai sustentar você a viver essa vida, porque a graça de Jesus é que vai sustentar você. Você está entendendo? Você está entendendo que a graça de Deus vai sustentar você? Não é a gente, não. Não é a gente. É a graça de Deus que vai sustentar você. Mesmo na santificação, é a graça de Cristo que vai sustentar você. Amém? Se você confiar na sua força, você vai chegar a algum lugar? Vai chegar? Não. É a graça de Deus para sustentar você. Então você, quando você se torna esse novo homem, opta por viver e ser esse novo homem, você abandona a mentira. Para que mentir? Você não tem preocupação com a reputação. Sabe por que as pessoas mentem? Porque elas estão preocupadas em criar uma imagem ideal sobre si mesmo. Falsificar a verdade, ela quer esconder quem são. As pessoas mentem porque querem esconder quem são. Quando você resolveu esse problema com Deus, de que o seu passado não importa, eu fui esse homem cheio de ira, eu fui esse homem violento, mas eu agora não tenho problema de falar sobre isso, porque eu já não sou mais. Eu não vou mentir. Quando eu tenho ira, eu sei que tenho, eu confesso, eu peço perdão, eu me arrependo, eu choro, eu volto para Deus, porque é possível que eu peque novamente, mas eu estou lavado no sangue de Cristo, e mesmo que eu caia 100 vezes, eu vou me levantar, porque hoje sou uma nova criatura, você também. E quando eu caio, eu não vou mentir, eu vou dizer a verdade ao meu irmão, a verdade à minha esposa, a verdade à minha igreja, a verdade a Deus. Deixa a mentira. Mentira destrói, mentira falsifica, abandone a mentira. É o que Paulo está dizendo. Pode parecer tão óbvio isso, né? Mas quantas pessoas estão enroladas? Porque criaram uma mentira, depois precisavam criar outra, criaram outra e outra mentira, a vida é uma vida de mentira. Diga a verdade, se as pessoas quiserem ir embora, deixem aí. Se elas não gostam de você como você é, deixe elas irem embora. Mas não falsifique, não crie uma personagem. Diga a verdade. Quem quiser ficar perto, fique. Quem quiser ir embora, deixe ir. Mas diga a verdade. Diga a verdade. Paulo está dizendo, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Existe uma ira boa. Eu não conheço essa ira boa. Se eu mirar, eu me iro muito. Eu só sei a ira má. Minha ira é enorme. Mas a ira que Paulo está dizendo aqui é indignação controlável. A gente às vezes fica indignado com algumas coisas. Eu prefiro ficar longe da ira, porque eu sei que é a minha fragilidade. A ira é minha fragilidade. Então eu quero me manter longe, eu quero ficar tranquilo. Sabe? Porque eu não consigo irar e não pecar. Ou eu iro e peco. Mas Paulo diz que existe essa possibilidade de irar e não pecar.
Eu não conheço tanto, eu não tenho tanta habilidade com ela, mas Paulo diz que é possível. Mas ele diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas se você se irar, vai e se arrependa, e vai e peça perdão. Você conserta a besteira que você fez porque você se irou, falou o que não devia, fez o que não deveria fazer, conserta, faz, resolve. É o que a gente precisa fazer. É o óbvio, pastor, é o simples, é o básico, é o que Paulo está dizendo para a gente. Você quer crescer e ter uma vida espiritual de crescimento, é o que você precisa fazer, meu irmão. Eu queria te dar e te mostrar alguma complexidade teológica aqui, mas não tem, é só mesmo a clareza daquilo que a Escritura diz. Pare de irar-se, de perder o controle. Ou se você perdeu o controle, conserte a sua bobagem que você fez. Seja humilde para consertar as bobagens que você faz, principalmente se for com a sua esposa, com a sua mulher, com a sua namorada, com a sua noiva. Para de ser burro, conserta. Uns homens burros que às vezes eu vejo, não estou chamando vocês de burro, estou falando que alguns são. Alguns são. Mulher é uma coisa para ser tratada com inteligência. Mulher é para ser tratada com inteligência. Você é estúpido, você perde ela. E mulher, ela é paciente, mas a hora que a mulher disser, não quero mais, meu amigo, não, por favor, não escute. Ela vai ser paciente com você, mas a hora que ela disser, não quero mais. Eu sou pastor há 20 anos já. Todos os casos de divórcio em que eu tenho que lidar, quando o homem é deixado, ele fica destruído. Destruído. A mulher continua a vida dela. Vai viver. Continua fazendo tudo o que tinha que fazer, continua resolvendo suas coisas, continua. O homem fica destruído. Então, pare de ser estúpido. Conserte as coisas. Seja alguém capaz de pedir perdão. E Paulo vai dizer, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. Paulo vai dizer, não furte mais, não roube. Sabe que eu estou aqui passando por esse texto? Eu quero dizer para você que existe forma de roubar hoje em dia que são talvez sutis, mas que você está roubando. Você está roubando quando você não entrega fielmente os dízimos e as ofertas. Você está roubando quando você compra uma TV que você paga R$40, que você tem o canal da Disney, você tem o canal da HBO Max, você tem Netflix, você não está roubando, meu irmão. Não posso dizer outra coisa para você. Isso não é uma coisa que você está fazendo legal. Você não está fazendo uma coisa legal. Sabe, quando você tem gato na sua luz, tem que pagar a luz. Você tem que pagar a luz. Você tem que pagar a água. Você tem que pagar os impostos. Talvez você pode até atrasar. Atrasar acho que é um problema de todo mundo. Você pode, um dia eu vou pagar, está lá. Né? Mas você não deu como algo que você quer seu, que você tem direito de usufruir. É honestidade nas pequenas coisas. Está difícil, o mundo está complicado, a inflação está galopante, estamos nos anos 80, eu me sinto nos anos 80, mas a gente precisa ser honesto. Não furte. Não furte nem a caneta da sua colega, nem a borracha, nem o grampo do grampeador. É seu. Nem a Bíblia do pastor, porque às vezes quando eu deixo minha Bíblia por aí, minha Bíblia sumiu outro dia. Eu vou escrever um nome. Vou escrever um nome aqui, Bíblia do pastor. Porque a gente pega e depois percebe que não é nossa. Mas tem que devolver, porque não é a sua Bíblia. Você levou para casa sem perceber que não era a sua. Eu até entendo isso. Né?
E ele continua dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Leia comigo. E sim, unicamente, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Eu termino, meu irmão, dizendo: olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A gente faz 40 anos e depois começa a ficar olhando para trás, né? Porque a gente já passou, provavelmente. Quando você faz 40 anos, você já tem mais. Quem já tem 40 anos aqui? Que pergunta desagradável. Isso mesmo, não me respondam não. Não é para me responder não. Mas quem já fez 40 anos sabe que a gente já passou da metade. Tu não vai fazer 100. Tu não vai fazer 100. Tu não vai fazer 100. Quem fez 40 já passou da metade. Já foi metade da vida, cara. Já foi metade. Já foi metade. Tu não vai fazer 100. Tu não vai fazer 100. Não vai não. Não. Olha só, gente. Eu tô aqui falando hipoteticamente, tá? Eu não estou amaldiçoando ninguém não, gente. Vocês acreditam nesse negócio de amaldiçoar? Pelo amor de Deus. Jesus vai voltar antes. Por isso você não vai fazer 100. Jesus vai voltar? Amém. Por isso você não vai fazer 100. Por isso, calma. O pastor lá do púlpito falou que ninguém vai fazer 100 anos. Lançou uma maldição sobre a gente. Pelo amor de Deus, isso não existe. Eu não tenho esse poder. Nenhum pastor tem. Olha para mim. Eu não tenho esse poder. O dia que você estará com o Senhor, Ele já escreveu. Amém? Eu não tenho esse poder. Não tenho. Graças a Deus, porque senão... Estou brincando. Mas quando a gente chega depois dos 40, a gente começa a perceber que já tem uma trajetória. E a gente começa a olhar para trás. Por que eu falei isso? Porque eu olhei aqui o texto e diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra. Não saia da vossa boca nenhuma palavra. Será que a gente crente está fazendo isso? Uma prática? Quantos crentes você conhece que tem a boca mais suja do que qualquer ímpio? Você conhece? Você é assim? Você é assim? Um boca suja. Sua palavra não edifica ninguém. Agora, sabe como que a gente tem palavra torpe? Não é só boca suja. Amaldiçoar alguém significa, não é o que eu falei, que você não vai chegar aos 100, é porque as pessoas normalmente não chegam aos 100, né, gente? Vamos, né? Vocês entenderam, né? Todo mundo entendeu isso? Tem gente que não vai nem dormir mais hoje. Não, é o que eu conheço crente. Tem gente que não vai nem dormir hoje. Você vai ter 200 anos em nome de Jesus. Amém? 200 anos. A minha palavra é 200 anos para você. Agora, pela realidade, a gente sabe que pode ser que você não chegue a 100. Pode ser. Pode ser. Agora, você precisa ser um cristão em que a sua boca, a sua vida, a sua fala reproduza quem você é. A fonte, ela não pode jorrar água suja e água limpa. Você não pode, da fonte que é você, não pode sair palavras de bênção e palavras de maldição. A sua boca precisa abençoar. Se você ficar o desgraçado, o lesado, esse infeliz, eu quero que morra, e isso, e aquilo outro, essa praga, e esse negócio, esse desgramado, esse não sei o quê, esse filho não sei de quê, esse não... Gente, isso é palavra de maldição, destruição, de morte. Esse menino é um cavalo, vai puxar a carroça. Eu não estou falando em poder de palavra. Eu não estou falando disso.
Eu estou falando de palavra torpe. Eu não estou falando que as palavras têm poder, que ele vai se tornar isso. Porque se fosse isso, eu era para ser um cavalo mesmo, que eu ouvi o tempo todo. Vai puxar carroça, vai ser um burro, não vai chegar a lugar nenhum. Eu ouvi isso. Mas hoje eu sou o pastor de vocês. Eu tenho 2 faculdades, eu estou estudando, eu estou crescendo, eu estou me tornando alguém. Olha que coisa boa. Então não é questão de poder de palavra, é questão do que você ensina e daquilo que sai da tua boca, daquilo que você transmite a alguém, do que você está reproduzindo. Você quer viver uma vida de crescimento espiritual, abençoe as pessoas. Abre a boca para abençoar, pare de falar bobagens. E aí eu termino com a palavra de Paulo dizendo: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Eu quero terminar minha palavra aqui. Não entristeça o Espírito Santo, porque tudo mais que você fizer, que não estiver de acordo com a palavra de Deus, você vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós estamos falando aqui de crescimento. Nós estamos falando aqui de algo para mexer com você, para você crescer, para você mudar de vida. Você quer isso? Você quer isso? Diga amém. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos falar com o Senhor. Fala com Deus aí sozinho no seu banco. Fala com Deus. Fala com Ele do que tem impedido você de crescer. Eu vou te dar tempo para isso. Pode falar. Fala você e Deus. Fala com Ele do que tem impedido você de crescer. Confesse para Ele a soberba. Confesse para Ele o coração endurecido, a insensibilidade. Abandone o velho homem. Sepulte e nunca mais permita que o velho homem volte. Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus.